Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Conceda-nos, Deus, a graça de abrir o coração para que a palavra santa que hoje vamos proclamar aqui congregados ao redor da amada Mãe Maria nos interpele e a alegria desse tempo da Páscoa nos fecunde, nos transforme e nos sustente. Estamos aqui para ouvir o que o Senhor nos quer dizer. Ele pergunta-nos: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Somos desafiados a compreender a grandeza da ressurreição que ultrapassa o alcance de nossa inteligência. Ajuda-nos o comentário sobre a primeira carta de São João de Santo Agostinho, quando ele diz: ouvistes a narração dos 2 discípulos que o Senhor encontrara no caminho e como seus olhos não o reconheceram. Quando os encontrou, eles estavam sem confiança na redenção operada por Cristo. Acreditavam que o Senhor tinha sofrido e morrido como um homem qualquer. Não faziam ideia de que, como Filho de Deus, haveria de viver para sempre. Julgavam que ele morrera como um dos profetas, de uma morte que não deixava esperança de ressurreição. Então Jesus abriu-lhes o sentido das Escrituras, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, mostrando-lhes que tudo quanto sofrera fora predito. Agiu desse modo para que sua ressurreição não trouxesse mais perturbação à fé, tornando-a difícil ainda, caso os acontecimentos a seu respeito não houvessem sido preditos com antecedência. Certamente, diz Santo Agostinho, a firmeza da fé em Cristo torna-se maior pelo fato de que tudo quanto aconteceu ao Senhor ter sido predito. Os discípulos só o reconheceram na fração do pão. Realmente, quem não come nem bebe sua própria condenação, reconhece a Cristo na fração do pão. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 3º dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Amado e amada de Deus, celebrar o tempo da Páscoa é crescer na consciência desta missão que dele recebemos de sermos dele testemunhas. Sereis testemunhas de tudo isso. Seremos testemunhas, na verdade, na medida em que nós experimentarmos a força da sua ressurreição em nós. Esta ressurreição que ele nos traz como paz, paz que ele nos deseja ao dizer-nos: a paz esteja convosco. Os discípulos ficaram assustados, cheios de medo, pensando até que estavam vendo um fantasma. Estavam desafiados, portanto, a compreender para além de uma lógica que dominavam. Por isso o Senhor lhes pergunta, uma pergunta que nos atinge e nos interpela: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Ele convida-os a ver as suas mãos e seus pés. É ele, vivo, não morto. Pensavam que fosse um fantasma, e ele diz: um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Mostra-lhes as mãos e os pés,
para lhes mostrar que a força da ressurreição lhe dá a vitória da vida sobre a morte. O corpo dele é o corpo do ressuscitado e ajuda-os a compreenderem isso através das Escrituras, abrindo-lhes a inteligência. Por isso a importância da palavra santa de Deus todo dia na nossa vida. A Escritura ensinava: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Por isso ele diz: de vós sereis testemunhas de tudo isso, deste grande mistério, desta grande vitória, a vitória nossa nele, Cristo, Senhor de nossa vida. A consciência de nossa missão, meu irmão, minha irmã, nos dará, portanto, a condição para atuarmos adequadamente como orientado nas catequeses de Jerusalém do século IV. Fostes conduzidos à santa fonte do divino batismo como Cristo, descido da cruz, foi colocado diante do sepulcro. A cada um de vós foi perguntado se acreditava no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vós professastes a fé da salvação e fostes por 3 vezes mergulhados na água e por 3 vezes dela saístes. Deste modo, diz a catequese de Jerusalém, significastes em imagens e símbolos 3 dias da sepultura de Cristo. Assim como nosso Senhor passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, também vós, na primeira imersão, imitastes o primeiro dia em que Cristo esteve debaixo da terra e na imersão. Ó fato novo e inaudito! Cristo foi verdadeiramente crucificado, verdadeiramente sepultado e ressuscitou verdadeiramente. Tudo isso foi para nós um dom da graça, a fim de que, participando da sua paixão através do mistério sacramental, obtenhamos a realidade e, na realidade, a salvação. Supliquemos a Deus, ajudados pela amada Mãe Maria, que por nós intercede, a graça desta compreensão deste mistério, para que, vivendo, nós possamos nos tornar verdadeiras testemunhas de Cristo no coração do mundo, enquanto caminhamos para o reino definitivo. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira